Celi Rosada, vereadora aqui da cidade de Capivari, pelo União Brasil, que vai falar um pouquinho a respeito do seu trabalho no Legislativo Capivariano nesse 1 ano e meio, vamos dizer assim, de trabalho à população capivariana. Celi, seja bem-vinda mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, aos ouvintes da Rádio Raízes, né, ouvintes e assistentes, né, que estão aí acompanhando também pelo Facebook. É um prazer estar aqui, viu? Estou sempre à disposição e obrigada mais uma vez por abrir o microfone para nós, os vereadores. Celi, vamos começar o nosso bate-papo. Todos sabem que a Celi tem e levanta uma bandeira que é com relação à acessibilidade. Isso. A vereadora também conquistou algumas coisas, alguns materiais para o município com relação à acessibilidade. Isso, a última agora foi com a parceria com a vereadora Paloma e a gente já, daqui a pouquinho aí tá chegando a van, né, nesse comecinho de junho. A concessionária ainda não entregou ao estado, né, a van adaptada, que cabe aproximadamente 3 cadeiras de rodas para o transporte para a saúde, para as pessoas com deficiência ou até mesmo as pessoas que são cadeirantes, né, ou que têm mobilidade reduzida e precisa de uma cadeira. Então é uma grande conquista, tá chegando por aí equipamento também, chegou e já está instalado, né, juntamente também com a Paloma, que também a van, também é do programa Cidade Acessível do Estado de São Paulo, que também veio os parquinhos, né, um parquinho onde tem 3 brinquedos que são adaptados para cadeirante também, na verdade é inclusivo, né, pode uma pessoa cadeirante, uma criança cadeirante e uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência. E também a academia ao ar livre, que também gera inclusão, que também são para as pessoas cadeirantes e pessoas que não usam cadeiras. Então, assim, esse lazer, esse esporte, gerando aí a inclusão e a sociabilidade, né, das pessoas com deficiência aí, para participar de tudo que a cidade pode oferecer, né, o estado pode oferecer. E nesse caso da academia ao ar livre aí, são aparelhos adaptados? São todos, são 6, todos eles para cadeirantes, e também tem o banquinho, né, alternativo, que não vai atrapalhar o cadeirante, para as pessoas que não usam a cadeira de roda também fazer exercício. Então todo mundo pode fazer exercício agora. Fica lá na Vila Zildinha, né, pertinho ali da Escola Querubim. Tá bem bacana ali, vai ficar ainda melhor, porque o prefeito, né, o executivo tá com projetos de uma área de lazer ali bem bacana para todo mundo participar. Então ainda vai ser instalado, é isso? Já está instalado. Já está. Academia e o parquinho, que são 3 brinquedos adaptados, já estão funcionando. Maravilha. A família pode levar a criançada lá para brincar. Já está funcionando certinho. E nós temos a nossa querida e abençoada Santa Casa de Capivari, que apesar de todas as dificuldades que a entidade enfrenta dia a dia, é a referência, não só para Capivari, como toda a região. A vereadora tem voltado a trazer projetos ou emendas também para a nossa centenária Santa Casa? Junto com a vereadora Inês, nós trouxemos 108 mil, né? Foi intermediado pela deputada estadual, a Valéria Bolsonaro. Mas é muito pouco ainda, né? Na verdade, o vereador não é obrigação do vereador trazer emendas, verbas, etc. Mas a gente tem que sair dessa zona de conforto, né? Achar que o vereador só vai na sessão para discutir projetos, enviar requerimentos, fazer indicações. Eu acho, ao meu ver, né? Essa é a minha opinião, que o vereador tem que sair da sua zona de conforto e ir atrás, sim. Não podemos executar, mas podemos cobrar, podemos indicar, né? Então, eu acho ainda pouco, vamos atrás de mais, estamos indo atrás de mais. Santa Casa precisa muito, não só a Santa Casa, como toda a saúde, né, em si. O sistema ainda não está redondo, né, Tony? Melhorou muito, está melhorando, vem coisas boas por aí, mas ainda está faltando um pouco.
Então precisamos voltar aí esse olhar aí para a saúde mesmo da Santa Casa, tanto para a saúde em geral mesmo do sistema, né, do município. E o projeto de lei que dispõe aí sobre a dispensa de revista dos portadores de marca-passo, por exemplo, ou até mesmo qualquer outro tipo de aparelho, né, Isso. similar, né, por meio de portas magnéticas ou dispositivos aí de segurança semelhantes. Como é que você vê essa situação aí? Então, eu fiz esse projeto de lei e eu achei importante, né, o executivo já sancionou. Eu tive algumas críticas, isso faz parte, mas eu acho que só quem usa vai entender o que eu estou falando. Muitas das pessoas, claro, alguns bancos eles dão já a porta alternativa para a pessoa entrar, né? Quem tem o marca-passo ou algum outro aparelho similar. Uhum. Só que algumas pessoas que usam, ou os acompanhantes das pessoas que usam, talvez não saibam que tem que entrar na porta alternativa. E não, no banco, não sei se vocês observaram, ou alguma outra loja que tem essa porta magnética, não tem nenhum aviso falando quem é portador de marca-passo ou algum aparelho similar, tem que entrar na porta alternativa. Então não tem uma orientação para que eles façam isso. Não adianta desligar a tomadinha lá em cima da porta, ela vai girar a mesma coisa, a bateria, isso... A tecnologia hoje deu uma boa melhorada, mas isso pode descompensar o aparelho. Aí é um transtorno, você tem que ir ao médico, você tem que regular ele. Quem ainda tem, muitas das pessoas aqui da cidade têm um aparelho chamado CDI, que é um desfibrilador. Se ele vê que deu algum problema, alguma interferência, ele entende que seu coração tá ruim, então ele vai ocasionar algumas coisas que não é legal acontecer, né? Não é bacana. Então, eu acho importante a identificação e a pessoa também. Quando, ao chegar ao banco, recebe, né, quem coloca o aparelho, uma carteirinha que se identifica que ele usa esse aparelho. Então, é lógico, o banco não pode aceitar quem não apresentar a carteirinha do portador de marca-passo. Sim, claro. E acreditamos que quando a pessoa já tem esse tipo de aparelho, né, o próprio acompanhamento médico acho que já recomenda, né, para que não passe, no caso, num porta isso, já é indicado, micro-ondas, vários outros eletrônicos, né? Só que... Não que a pessoa não vai ser revistada, mas ela passa em uma outra porta, né? É outra porta, é uma porta alternativa. Ali. Isso, exatamente. Não que ela... porque às vezes as pessoas podem enganar, né? Então... Porque antes não existia essa lei aqui na cidade, é isso? Não existia. Então o banco não tinha... A identificação, não tem. A identificação, que ela tem uma outra opção. Maravilha. Então é mais para identificar mesmo e conscientizar o pessoal que usa o marca-passo e ter o respeito, né, para as pessoas. Então eu achei bacana. Alguns acharam fútil, mas não é. Só quem usa mesmo sabe a importância. Celi, também tivemos outros 2 projetos: a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e também o Dia Mundial da luta contra a violência doméstica, familiar e de gênero. Fala um pouquinho sobre esses 2 projetos. Sobre a carteirinha, ela já é feita pelo Estado, aí só foi feito um projeto de lei aí para que seja confeccionado pelo município, onde fica mais fácil para a família, porque entrar na internet, tentar preencher tudo, mandar laudo pela internet, às vezes é um pouco complicado. Então fazer com que o município confeccione essas carteirinhas. Já foram confeccionadas mais de 40 carteirinhas. Até faço um apelo aí para as mães, né, que têm as crianças autistas, que procurem a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui da cidade, até pelo WhatsApp eles estão fazendo essa orientação de fazer a carteirinha, ou até mesmo confeccionar a carteirinha pelos dados que eles vão enviar pelo WhatsApp. Então que vão procurar sim seus direitos. É uma carteirinha importante, onde o autista não tem uma deficiência física, né, onde ele possa aí ter prioridades em atendimentos. E temos do dia da luta contra a violência doméstica. Isso. Que também foi um projeto de lei seu. Isso, foi meu e da vereadora Inês. Agosto, né? Agosto, que é considerado o mês lilás, agosto lilás, onde a gente trata
sobre esse assunto, né, da violência doméstica que infelizmente ainda temos. Então, quanto mais fala, eu acho que o índice cai, né, Tony? Então, tudo que a gente fala, o índice vai caindo e a gente tem que estar sempre falando. Então, foi aí considerado agosto lilás, que já é considerado pelo Brasil. A gente também implantou para a Câmara e para a cidade fazer aí um mês de conscientização, reflexão, falar sobre o assunto, indicar dados. A delegada doutora Maria Luísa sempre participa, inclusive foi de uma reunião que a gente teve. Então é muito bacana essa participação da população, tanto ouvindo quanto participando mesmo do Agosto Lilás. Celi, você não sentiu assim uma certa, vamos dizer, crítica, ou poderia receber uma certa crítica relacionada à indicação para contratação e pagamento de despesas de acompanhantes das pessoas com deficiência, que são servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo? Incrível que pareça, não. Não, porque nós vamos falar de vereadores, depois a gente fala do servidor público do Executivo, ou até mesmo do Legislativo. Uhum. Os agentes políticos, nós, os vereadores, não temos assessores. A gente não tem assessor. E eu, como uma pessoa, é claro que eu luto pelas pessoas e também tenho que lutar por mim. Mas lutando por mim vai refletir no futuro para outras pessoas com deficiência. Então, eu vi a dificuldade de fazer reuniões fora sem acompanhante. Porque eu preciso de uma pessoa que me acompanhe. É o básico, né, Marquinhos? Todo mundo sabe aí, é o básico, é banheiro, é banho, é troca. Então, é o básico. E eu tenho minha mãe só, né? Eu tenho só minha mãe, e minha mãe tem uma certa idade e não dá para acompanhar em todos os lugares. Então, eu fiz esse pedido à Câmara. De imediato foi negado, foi negado e não teve nenhum estudo depois. Não que nós sejamos contra, sim, claro, sim, né? Todo mundo tem que ter, claro, né, um apoio e tal. Mas não abriria precedente para que a própria população também exigisse, né, algo parecido? Sei lá, né, sim, as pessoas então, que têm dificuldades, né, que têm deficiência e tal. Então, porque assim, aí tá falando sim, mas aí eu falei com o prefeito pra gente abrir também esse leque para servidor público. Uhum. Servidor público com deficiência para fazer um treinamento fora, poder levar alguém, entendeu? Então assim, e hoje eu tô vereador, amanhã não, mas amanhã pode vir outra pessoa com deficiência e também precisar. Ou até mesmo qualquer outro vereador lá sofrer um acidente, quebrar uma perna, quebrar um braço e precise e não tem onde recorrer. Uhum. Então entra nessa lei. E a população, sabe, Marquinho, eu tive muita sorte, né? Eu acho que a população me conhece muito bem e sabe a veracidade desse projeto, não só para mim, mas para outras pessoas que vêm por aí. Que realmente eu preciso. E outra, eu preciso buscar. Igual eu falei, vereador tem que sair dessa zona de conforto. Enquanto outros vereadores vamos pôr 30 vezes a São Paulo no ano, eu vou 2. Então, assim, essa... Devido à dificuldade de locomoção, exatamente. Exatamente. Às vezes não poder ir sozinha, né? Exatamente. Então, eu vou estar perdendo também, mas quem vai perder mais? A população, o município, porque a gente vai, não é para passear, a gente não vai para comer, a gente vai para buscar algo. E todas as vezes, poucas vezes que eu fui, eu sempre trouxe algo. Eu não fui à toa, nunca fui à toa. Agora, infelizmente, ir por passear, isso, né? Volto a falar da zona de conforto. Eu não posso ficar só dentro do meu gabinete ou só em uma sessão segunda-feira para falar presente e discutir projetos. Isso não faz sentido. Não foi para isso que eu dei meu nome à eleição e fui eleita. Então eu preciso desse retorno também. Então por isso que eu tô tendo um carinho muito grande da população nesse entendimento. Que não é só para mim, é para quem for entrar. E não é só para mim, não tô pensando no meu umbigo, eu tô pensando no município. Trazer coisas pro município. Célia, nós recebemos aqui a participação do Renato com relação ao projeto de lei de marca-passos. Sim. Ele pergunta se isso não vai abrir precedência
para criminosos, para o crime organizado. Existe uma carteirinha que essas pessoas Sim. vão ter ou não? Explica um pouquinho novamente sobre esse projeto. A carteirinha, ela existe no momento que a pessoa faz o implante do marca-passo. É a carteirinha onde tem toda a identificação da pessoa, o nome, tudo mais, telefone, o fabricante, tem tudo. E a pessoa tem que andar com essa carteirinha. É uma carteirinha original, cada aparelho tem uma. Então, sem essa carteirinha, o banco não pode deixar entrar, realmente. Ah, eu esqueci a carteirinha. Volta na sua casa para ir buscar. E aí, depois, o banco tem que fazer a sua revista, a sua, né? E aí, a forma que ele tem que fazer. Sim. Eu também, no início da conversa, eu também enxerguei por esse lado aí, Sim, né? sim, De abrir sim. precedente para criminosos e tal, poder utilizar, né? De poder se adentrar ao banco. É como se tivesse algum problema, né? Algum Sim. marca-passo, algum equipamento instalado. Pode mentir, né? Falar que tem. Não Até tem. mesmo porque hoje tudo se falsifica, né? Falsifica, sim. Com uma facilidade tão grande. Mas por isso depois eu perguntei, né? Se a pessoa depois que entrou, ela vai ser revistada, né? Porque o fato nesse caso aí é a pessoa ter um acesso diferente para que Um acesso diferente, né, aquela exatamente. porta não venha interferir Isso. No equipamento. mas não Isso. que ela não possa ser revistada, né? Não que ela não possa ser revistada, Aham. porque aí ela pode ser... Assim, o marca-passo fica normalmente do lado esquerdo do peito. Poderia fazer do peito para baixo a revista, isso sem problema. Não pode passar por ele, entendeu? Aham. Então, aí como o banco vai fazer, eles devem, né? Ou até mesmo eles podem desativar a porta, vamos falar assim, na tomada. Não arranca da tomada, mas desliga ele total, não deixa só a bateria. E aí ela se gira automaticamente, ela se gira manualmente. Também não tem problema, e depois ele faz a revista. Ou senão ele pode fazer a revista antes, com o aparelho móvel, né? O aparelho que eles têm. Aí eu não sei como o banco vai fazer, né? Eles têm que dar a sua solução. Porque às vezes a pessoa entrando pela porta, uma porta alternativa e uma revista pessoal causa um pouco de constrangimento também na pessoa, né? Fica... Um projeto sei. corajoso, hein? Não, Parabéns. tem que identificar, né? Aí como o banco vai fazer, eles têm que ter alternativa. E se dispara o aparelho no meio da porta? Eu acho que vai ser um caos. Tanto pro banco, vai ser... E perigoso pro paciente, né? Ambos os lados nesse caso. Por isso que eu falei que é um projeto exatamente. corajoso, porque antes de você Sim. entrar no projeto, você analisa ele, todos Sim, os sim, prós, sim, contras, sim, né? sim. Para poder expor e ver se passa ou não. Então, realmente... Não, ele foi enviado pela comissão, tudo, e foi aprovado. E agora, eu penso nos danos também que vai causar pro paciente, né? Exatamente. Vai parar, o aparelho para. Então não é isso que isso é perigoso. Tem vários casos, não da cidade, mas que deu transferência. E aí, se não socorre rápido, tem a óbito. Então são assuntos bem polêmicos mesmo. Tem Exato. a questão da segurança. Mas, então, o banco, claro, ele tem a alternativa dele, de como revistar. Celi, e sobre o IPTU? A vereadora também fez algumas indicações com Isso. relação ao IPTU. Isso, com a conversa com o prefeito, né, e o Vitor e o secretário do jurídico, o Sandro, a gente conversou e também o Lucas, né, da Finanças, para que isente o IPTU das pessoas com deficiência, né, que recebem o BPC, que recebe o benefício de prestação continuada. É um benefício do salário mínimo. Então, o que tiver de direito, e é de direito, né, também, a isenção de IPTU, eu trouxe para Capivari. Eu indiquei para o prefeito, e o prefeito gostou muito, né, da indicação, e ele fez o projeto de lei e já está sendo para esse ano aqui. Já tá em vigor, quem tem o BPC, porque fizeram um requerimento na prefeitura, já foi isento automaticamente, só cobra a taxa do lixo. Celi, queremos mais uma vez agradecer a sua vinda aqui na Casa da Raízes FM para falar um pouquinho dos seus projetos, sobre o trabalho da vereadora no Legislativo e também correr atrás da
da zona de conforto, como você mesmo disse, né? Muito obrigado. A gente se tornou vereador, mas antes de tudo a gente é humano. Então tem que olhar tem que ter esse olhar aí. O vereador não é aquele que vai de gravata e terno na sessão, com a pastinha embaixo do braço, tá tudo certo, né? Tem que analisar projetos, tem que fiscalizar o executivo, tem sim que ir atrás de coisas, não executar, lógico, mas fazer com que executem. E a gente se envolve, né? A gente se envolve, se preocupa com eles. Eu faço o máximo que eu posso para ajudar cada pessoa individualmente, e também os projetos são em conjunto, né, para ajudar um coletivo. Então, a gente está por aí, para o que precisar. E obrigada, mais uma vez, por abrir o microfone aí para os vereadores, né, principalmente a mim, agradeço em meu nome. Obrigada, Marquinhos. Até mesmo porque o verdadeiro deficiente é aquele que não tem problema algum e fica estagnado, parado, né? Eu acho principalmente alguns que a gente vê por aí, alguns políticos que só ficam lá, né, durante aqueles anos lá e de repente são excluídos, né? Não conseguem se reeleger. Eu talvez mesmo pela minha deficiência, talvez eu tenha mais vontade e gana de buscar as coisas, né? Não sei se talvez se eu não tivesse a deficiência eu seria a mesma, não sei. Então eu acho que talvez a minha deficiência faça com que eu vá atrás de tudo. Então, ficar aí nessa zona de conforto, tanto para política quanto para qualquer outro assunto, para mim não vai dar. Maravilha, bom trabalho. Muito obrigada, assim. viu? Muito obrigada.